Fala galera, hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes, tá? Então, basicamente, quando se fala de ligação, você tem que lembrar que os átomos, eles só se ligam porque eles querem alcançar a estabilidade eletrônica, né? E o que seria essa estabilidade eletrônica? Alcançar 8 elétrons na camada de valência, beleza? Só que existem dois carinhas que não precisam de 8 elétrons para ficar estáveis, precisam apenas de 2. Quem são eles? O hidrogênio e o hélio, tá? Então, todos os elementos químicos, eles procuram fazer ligações para alcançar essa estabilidade. Na aula passada a gente estudou as ligações iônicas e agora nós vamos ver as covalentes. Como é que você vai olhar uma fórmula e vai identificar que dentro daquela molécula tem ligação covalente? Bom, se você olhar e ver presença de ametal fazendo ligação com outro ametal, você pode ter certeza que lá dentro dessa molécula, tá, existe ligação o quê? Covalente. Qual é a outra representação? Quando você tem o hidrogênio ligado no ametal. Então, se você tiver hidrogênio ligado no ametal, você também, lá dentro da molécula, vai ter o quê? Ligação covalente. E uma terceira oportunidade de você encontrar a ligação covalente dentro da molécula são nos compostos orgânicos. Mas, professora, o que são os compostos orgânicos? Sempre que você estiver de frente a um composto orgânico, você pode ter certeza que esse composto orgânico tem presença de carbono. Mas nem sempre, quando tem carbono, é orgânico, tá? Então, aqui eu coloquei algumas exceções, que é o H2CO3, o CO2 e o CO. Nos três, você tem presença de carbono, mas eles não são orgânicos, tá? Então, são chamados de compostos de transição, que é uma outra história. O que a gente está vendo aqui é como você vai analisar a fórmula e dizer que dentro dessa fórmula, dessa molécula, tem o quê? Ligação covalente. Então, as três formas são essas. Quando você tem ametal ligado no ametal, quando você tem hidrogênio ligado no ametal e quando você tem presença de compostos orgânicos, beleza? Bom, quando tem ligação covalente, os compostos eles são chamados de compostos moleculares. E essas ligações, galera, elas podem aparecer de forma simples, dupla, tripla, dativa ou coordenada. A simples é representada por um traço, a dupla por 2 traços, a tripla por 3 traços e a dativa ou é uma seta, que era muito usado antes, ou apenas um traço também, tá? Gente, essa simples, ela é chamada de sigma e ela é representada por esse símbolo aqui, tá? Que é um meio 6, meio de lado. Quando você tem uma dupla, você tem uma sigma e uma pi, tá? Então, são as classificações das ligações aqui. Quando você tem uma tripla, você tem 2 pi, tá? E uma sigma. Então, é importante, porque isso daqui você vai usar muito na química orgânica, tá? Então, já estou dando uma prévia aqui. Ligação simples é sigma, na dupla, sigma e uma pi, e na tripla você tem 2 pi e uma sigma. Entre as duas, qual é a mais fraca? A pi é a mais fraca. Para que te interessa isso? Porque quando o composto for reagir e for ligar, a ligação que tende a se quebrar é sempre a mais fraca. Então, seria a ligação pi, que também é uma outra história. Só estou te dando mais luzes aqui para outros momentos, tá? Então, voltando, ligação covalente. Você tem ametal com ametal, ou hidrogênio com ametal, ou compostos orgânicos. O objetivo da ligação covalente, estabilidade eletrônica, igual a outra ligação iônica também. Sempre estabilidade eletrônica, 8 elétrons na camada de valência. Hidrogênio e hélio se estabilizam com 2, tá? Gente, o que acontece na ligação covalente? Acontece compartilhamento de elétrons, tá? Então, lá na ligação iônica era transferência total. Aqui não transfere totalmente. Aqui ocorre o compartilhamento de elétrons. Veja bem, os ametais, gente, a tendência deles é estarem do lado direito da tabela periódica. Então, se eles estão do lado direito da tabela, a tendência deles é sempre ganhar elétrons. Se você tem 2 ametais ligados, os dois querem ganhar. Então, seria injusto um doar para o outro elétron. Eles têm que fazer alguma maneira que os dois fiquem de boa.
Então, o que que eles fazem? Eles compartilham os elétrons, tá? Então, a ideia aqui é como se eles fizessem solidariedade um com o outro, tá? Eles têm que compartilhar o par de elétrons para que os dois alcancem a estabilidade dos 8 elétrons, beleza? Então, a ideia aqui é compartilhamento de elétrons. Professora, quem são os ametais? Os ametais são todos do grupo 6A e do grupo 7A. Os 6A são os calcogênios. Tem até uma frase aqui para gravar, né? Os 7 povos. Então, todos os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio e vai embora aqui, tá? Dos 7A, que são os nossos halogênios, qual é a frase? Flamengo classificou Brasil impondo ataque, que é o flúor, o cloro, o bromo e aí vai, tá? Além do grupo 6A e 7A, quem são os outros ametais? Nitrogênio, aqui tem uma frase também, né? Não pude assistir samba, tá? Então, aqui é do grupo 5A. Aqui, gente, casei sim, gente, tá? Aqui a frase que é do grupo 4A. Carbono, silício, germânio e o boro. Então, aqui são os teus ametais. Se você tiver uma noção dos teus ametais, quando você olhar a substância, tu já vai saber que tem ligação o quê? Covalente. Porque se só tiver presença de ametais, a ligação vai ser covalente, tá? É obrigatório tu gravar? Não é obrigatório, mas é bom você saber, tá? Porque tu vai ter um domínio muito maior quando tu olhares a reação, a substância, beleza? Então, aqui eu vou colocar como é que ocorre esse compartilhamento de elétrons. Então, vamos lá, gente. Como é que ocorre esse compartilhamento de elétrons? Então, aqui eu coloquei algumas fórmulas moleculares. Por exemplo, do gás hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios. Lá na tua questão, na tua prova, ou ele vai te dar informação, alguma base lá para você lembrar que o hidrogênio ele está localizado no grupo 1A, tá? Ou, como eu falo, né? Você pode ter a habilidade de saber a localização dos grupos, tá? Então, o hidrogênio, eu coloquei aqui para você, ele é da 1A. Quantos hidrogênios são? 2. Aí eu fiz aqui, olha, um hidrogênio, 2, tá? Se ele é da 1A, quantos elétrons ele tem de valência? 1 elétron. Então, tá aqui o elétron do primeiro hidrogênio, o elétron do segundo hidrogênio. Para esse hidrogênio estabilizar, ele precisa de apenas 2 elétrons, tá? Então, olha só, gente. Tanto esse hidrogênio precisa de 2 para estabilizar, quanto esse também. Se eles doarem totalmente, vai dar erro isso. Então, o certo é eles compartilharem o par de elétrons. Então, aqui, gente, eles fazem a ligação compartilhando o par. Quando eles fazem o compartilhamento, esse elétron, ele passa a ser dos 2, tá? Então, aqui ele fica com 1, 2 e esse também, 1, 2. A melhor forma de representar, né? A gente já estudou isso, que essa representação, quando se desenha os elétrons, é a nossa representação de íons, tá? Então, aqui eu fiz mais certinho. O hidrogênio com par de elétrons compartilhados, 1, 2 elétrons, tá? Vamos aqui para o cloro, cloro 2. A gente sabe que o cloro é ametal, então se são ametal ligado a ametal, é ligação covalente. O cloro é da 7A. Eu desenhei aqui o cloro, ó. Cloro, porque são 2 cloros. Se ele é da 7A, quantos elétrons ele tem de valência? 7. Então, são 7 para cada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se ele já tem 7, ele precisa de 1 para estabilizar com 8. Se ele já tem 7, ele precisa de 1 para estabilizar com 8. Então, eles vão compartilhar o par aqui, ó. Compartilhou. No momento que ele compartilha, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esse passa a ser dele também. Assim como esse passa a ser desse também. Então, fica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhou o par. A melhor forma de se representar está aqui o par de elétrons compartilhados. Gás oxigênio. São quantos oxigênios? 2. O oxigênio a gente sabe que é ametal, né? Então, é ligação covalente. Compartilhamento. 6A. Então, são 6 elétrons, tá? O grupo, lembrem que a gente já estudou. O número do grupo indica o número de elétrons de valência, né? Se esses grupos forem representados por A, forem representativos. Então, aqui, 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons desse oxigênio e aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se cada um tem 6, tá faltando 2 para cada. Então, eles vão compartilhar, tá aqui, ó. 1, compartilhamento, 2. Com essa dupla ligação que eles fizeram, eles obtiveram cada um 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esse par é dele também. E a mesma coisa pro outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois estão estabilizados. Aqui a representação melhor para vocês do par de elétron compartilhado. Gente, o nitrogênio é da 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 e esse 5, para alcançar 8, cada um precisa de 3. Então, eles vão compartilhar aqui, ó, fazendo uma tripla ligação, tá? Quando eles fazem esse compartilhamento, eles alcançam cada um 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esses 3 também é dele, tá? Assim como o reverso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esses 3 também é dele. Então, rolou o compartilhamento dos pares eletrônicos. Gente, aqui no ácido clorídrico, o hidrogênio é da 1A e o cloro é da 7A, tá? Então, o hidrogênio da 1A tem 1 elétron e o cloro, sendo da 7A, tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se esse tem 7, ele precisa de 1 para estabilizar, com 8. E ele que tem 1 precisa de mais 1 para estabilizar com 2, né? Então, se cada um precisa de 1, vamos compartilhar o par. Então, compartilhando o par, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esse elétron também é dele. E aqui o hidrogênio ficou com 1, 2, porque o elétron do cloro também é dele. Compartilhou os elétrons, tá? Fez a ligação covalente simples aí. Então, olha, aqui, lembrando lá da história do sigma pi, aqui você tem uma dupla, né? Então, uma é sigma, outra é pi. Aqui você tem uma tripla. Então, você tem 2 pi e uma sigma, tá? Então, pode ser ligações simples, ligação dupla, ligação tripla, beleza? Gente, a gente viu aqui exemplos com 2 átomos apenas, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 2 átomos. Quando você tem mais de 2, você tem 3. Como é que tu vai organizar isso? Então, você tem que ter um elemento que vai ser colocado no centro, beleza? O que seria esse elemento? Qual seria o elemento que vai ficar no centro? Você tem que olhar para a fórmula. O elemento que tiver em menor quantidade na fórmula é o que vai ficar no centro. Por exemplo, carbono. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos oxigênios tem? 2. Então, se o carbono só tem 1, tem menor quantidade, ele que fica no centro. E o que tu faz com os outros? Põe ao redor. 1 oxigênio, 2 oxigênios, tá? Aqui, gente, no NH3, quem tem menos? O nitrogênio ou o hidrogênio? O nitrogênio, né? Só tem 1, ó. Então, é ele o teu elemento central. Então, o elemento central é aquele que tá em menor quantidade na fórmula e que vai fazer mais ligações, tá? Então, se ele é o que está em menor quantidade, é ele que fica no centro. E os outros, o que é que eu faço? Põe ao redor. Professora, mas eu não tenho um lugar certo para colocar ao redor? Tem, tá? Tem que respeitar a geometria da molécula, mas a aula não é essa. Aqui é só para você entender como é feito o compartilhamento. Então, põe aí de qualquer jeito, tá? Aqui, gente, a gente volta pro raciocínio. Carbono é da 4A. Se ele é da 4A, ele tem quantos elétrons? 4, tá? Então, vou botar aqui. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio é da 6A. Então, cada um tem 6 elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pro outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse oxigênio tem 6, precisa de 2. Esse oxigênio tem 6, precisa de 2. E o carbono tem 4, ele precisa de 4. Então, ele vai compartilhar, tá? Compartilha os pares eletrônicos. Então, aqui, gente, olha, vai ocorrer o compartilhamento dos pares. Primeiro par compartilhado, segundo par. Quando ele faz isso, ele faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio já estabilizou com 8, porque esse par aqui é dele também, tá? O carbono ainda não estabilizou, tá? Então, ele vai
atrás do que ele precisa. Vai fazer com o outro aqui a dupla. Quando ele realiza a outra dupla, o carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque os pares aqui fazem também, tá, parte do carbono. E o oxigênio estabilizou com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vejam, gente, que ocorreu compartilhamento dos pares eletrônicos. Isso que é a ligação covalente, tá? Que é o que a gente está estudando. Olha só, gente. No NH3, o nitrogênio é o nosso elemento central, porque ele é o que está em menor quantidade. O hidrogênio eu botei ao redor. O hidrogênio, ele é da 1A, então ele tem um elétron em cada hidrogênio, tá? E o nitrogênio, que é da 5A, ele vai ter 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, se o nitrogênio tem 5, ele precisa de 3 para alcançar 8. E cada hidrogênio precisa só de 1, porque eles estabilizam com 2, não é isso? Então aqui, olha, eles vão fazer o compartilhamento dos pares, para todos eles ficarem estáveis. Olha, o hidrogênio estabilizou 1, 2, hidrogênio estabilizou 1, 2, hidrogênio estabilizou 1, 2. E o nitrogênio estabilizou também, ele tinha 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que são os compartilhados. Então veja que a gente compartilhou os pares eletrônicos. Aqui, olha, na água. O oxigênio é o nosso elemento central. Por quê? Porque na fórmula da água a gente tem quantos oxigênios? Só um. Então, se ele está em menor quantidade, ele é o teu elemento central. O oxigênio é da 6A. Aí eu joguei aqui os elétrons, tá? Repito, a aula não é de geometria molecular, então coloca aí do jeito que tu quiseres. Eu coloquei desse jeito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui os 6 elétrons do oxigênio. E o hidrogênio, que é da 1A, tem 1. Então, olha só, gente, o oxigênio, ele precisa de 2, porque ele já tem 6. E cada hidrogênio precisa de 1. Então, ele faz aqui a ligação. Quando ele faz o compartilhamento do par eletrônico, ele alcança os 8. Ó. Ele já tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele está compartilhado. E cada hidrogênio tem os seus 2 através da ligação covalente, tá? Olha o exemplo aqui do CCl4. Quem é o nosso átomo central? É o carbono. Então, eu botei ele aqui no centro. Por que ele é o átomo central? O elemento central? Porque ele só tem um. Então, é sempre o de menor quantidade, beleza? E eu coloquei o cloro aí ao redor. Gente, o carbono, ele é da 4A. E o cloro é da 7A. Então, eu coloquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 4 elétrons. E o cloro, eu coloquei 7 para cada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada um. Se cada cloro tem 7, eles precisam de 1 cada. E o carbono precisa de 4 para estabilizar. Então, é só compartilhar aqui, ó. Não é a aula de geometria molecular. Então, coloca de qualquer jeito. A ideia é só você entender como é feito o compartilhamento, tá? Aí, gente, no momento que foi feito o compartilhamento, todos eles alcançaram a estabilidade. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono que tinha 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles compartilharam os pares eletrônicos realizando por ligação covalente. Então, por ligação covalente, eles estabilizaram, né? Tá, beleza, professora? Já entendi que entre os ametais rola compartilhamento de elétrons e eles alcançam aí os 8 elétrons para se estabilizarem e o hidrogênio 2. Mas e esses aqui? Tá? Então, esses aqui, galera, a gente vai fazer em seguida, porque tem algumas coisas que vocês precisam saber, tá? Então, galera, o que vocês precisam saber? Existem compostos que eles fogem da regra do octeto. A gente já viu, já estudou, que a maioria se estabiliza com 8 elétrons, né? E o hidrogênio e o hélio com 2. Só que é o seguinte aqui, gente. Essa molécula aqui de BF3, o boro é da 3A e o flúor é da 7A. Quem é o elemento central? O elemento central
é aquele que tem menor quantidade. Então, aqui no caso é o boro. Só tem um, coloquei ele no centro, olha. Se ele é da 3A, 1, 2, 3 elétrons. E o flúor eu coloquei ao redor. O flúor, ele é da 7. Então, cada flúor tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele tem os 7 dele e os 7 dele. Cada flúor precisa de um para estabilizar. E o boro, se a gente fosse pela regra do octeto, como ele só tem 3, ele precisaria de 5, tá? Mas nesse caso, ele foge à regra. Ocorre uma contração do octeto. Ou seja, ele se estabiliza com menos de 8, tá? O boro, gente, ele é ametal, então não pensem que ele vai transferir totalmente os elétrons aqui e ficar com carga positiva, porque isso não existe. O que vai acontecer aqui? Aqui, gente, ele vai compartilhar o par de elétrons, tá? Então aqui, olha, compartilhou, compartilhou, compartilhou. Quando ele compartilha os pares eletrônicos, o flúor alcança a estabilidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já tinha 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um alcançou 8. E o boro, professora? O boro só tá com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartilhados. E dessa maneira ele fica. Ele alcançou a estabilidade fugindo à regra do octeto, ou seja, através da contração do octeto, ele se estabilizou com 6. Professora, mas sempre vai ocorrer isso? Eu te falo que geralmente vai ser com boro e o mais famosinho é esse aí, tá? Pode ser que ocorra de ele não estabilizar com 8, com menos de 8 e sim com mais de 8? Pode, tá? Então, quando ele estabiliza com mais de 8, a gente chama de expansão do octeto. Então, aqui, gente, coloquei o ácido sulfúrico. Olha, galera, eu vou te dar uma dicasinha aqui. Quando aparecer a fórmula iniciando com H, tendo um elemento central e um oxigênio no final, tá? Sempre nesse formato, você sabe que é um oxiácido. Então, quem vai ser o elemento central aqui? É o do centro, então é ele que tu desenha no meio, tá? E os outros você vai desenhar ao redor, olha, são 4 oxigênios. Eu fiz aqui, ó, oxigênio, 1, 2, 3, 4 oxigênios. E são quantos hidrogênios? 2, desenhei. Qual é a dica? Liga o teu hidrogênio ao oxigênio, não liga ao elemento central, tá? Então, aqui eu já distribuí os elétrons, olha. O hidrogênio é da 1A, o enxofre e o oxigênio são da 6A. Então, aqui, galera, como é que ficou? Olha, o hidrogênio com um elétron, hidrogênio com um elétron. Cada oxigênio tem 6 elétrons. E aqui o enxofre no centro, ele também tem 6. Se fosse fazer pela regra do octeto, que são 8, tá? Esse daqui precisaria de 2, esse de 2, de 2, de 2 e de 2. Mas não vai ocorrer isso. Então, como é que vai ser feito aqui? Olha, o hidrogênio, começa por ele, tá? Pela extremidade aqui. Ele se estabiliza com 2. Então, se ele já tem 1, liga ele aqui, ó. No momento que você compartilhou, ele alcançou os 2. Bora fazer para o outro aqui. Alcançou os 2. Gente, esse oxigênio, ele tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele tem quantos? 7. Ainda tá faltando 1 para ele. Se fosse fazer aqui, ficaria aqui, ó. Compartilhou. E esse outro a mesma coisa. Compartilhou. Então, agora, os oxigênios estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. O oxigênio aqui tinha 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. O enxofre, gente, ele tinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que já compartilhou elétrons, então ele tá com 7, 8. Aí você viraria, mas aí ele já tá estabilizado. Mas, gente, ainda faltam esses 2 oxigênios. Aí o que ele faz? Ele expande o octeto dele, tá? No momento que ele expande, ele faz o compartilhamento aqui para ajudar os outros oxigênios. Ele precisa de 2 e o outro oxigênio precisa de 2. No momento que ele expande o octeto dele, o oxigênio aqui, ele alcança os 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro também alcança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O problema tá no enxofre, que o enxofre, em vez de 8, ele alcançou quantos?
12 elétrons, bora contar. Ele tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vejam que ele não estabilizou com 8, ele estabilizou com quanto? Com 12. Isso a gente chama de expansão do octeto. Professora, como é que eu vou saber? Geralmente, as substâncias, os compostos, eles são envolvendo enxofre e o fósforo, tá? Então, você fica de olho aí nessa expansão do octeto. Uma coisa que eu vou te falar é sobre os gases nobres. Os gases nobres, quando a gente estudou lá, que todos os elementos, eles querem estar estabilizados, igual os gases nobres com 8 elétrons. E eles não são reativos. Porém, gente, existem alguns compostos que são formados por gases nobres, tá? Mesmo o gás nobre já apresentando 8, tá? Ele faz a gaiatice de se unir com outros elementos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, para ti. Eu coloquei, na verdade, aqui o do difluoreto de xenônio. Tá aqui o xenônio, ele é um gás nobre, tá? Ele já tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pela regra do octeto, ele tá estável. Só que aí ele se uniu com 2 flúors. O flúor, como ele é da 7A, ele só tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá precisando de 1 e aqui de 1. Aí o gás nobre generoso vai lá e faz o compartilhamento, tá? Aqui ele faz o compartilhamento. O problema, gente, é que o flúor, ele alcança os 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim como o outro. Mas o gás nobre, ele já tinha 8. Com o compartilhamento, ele alcançou 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se aparecer gás nobre para você na substância, pensa logo na expansão do octeto. Ele está acima de 8, tá? Aí você faz a distribuição para saber com quantos. Aqui, nesse caso, ele está com quantos elétrons? 10. Os principais compostos que podem aparecer para ti com gases nobres é o fluoridreto de argônio, que é o HArF, tá? O difluoreto de argônio, que é o ArF2, o fluoreto de criptônio, que é o KrF2, e com xenônio pode aparecer esse que a gente fez, XF2, XF4 e XF6, tá? Isso aqui, gente, é os mais procurados, né? Se vier em prova, pode vir. No Enem já veio esse aqui, tá? Se eu não me engano. Então, são detalhes que você precisa ter em mente, tá? No geral, a regra do octeto são quantos elétrons? 8. Mas pode haver estabilidade com menos de 8? Pode. Como é o nome? Contração do octeto. Geralmente, quem é o bacaninha que faz? É o boro. Pode ter expansão do octeto? Pode. Geralmente, quem são que faz? É o enxofre e o fósforo, tá? E se vier presença de substância com gases nobres, também você vai pensar em expansão do octeto. Beleza, gente? Agora, em seguida, eu vou ver com vocês a polaridade dessas ligações rapidinho, com uma dica aí. Então, gente, sobre a polaridade, tá? Quando você pensar em polaridade, tu pode pensar em polaridade das moléculas, que não é o caso hoje, tá? Você precisa dominar a geometria molecular para saber, a nossa próxima aula. E polaridade das ligações, que é o que a gente vai ver. As ligações que ocorrem dentro da molécula, nós já estudamos na aula passada as iônicas. Essas ligações iônicas, elas são o quê? Polares, porque tem polo positivo e polo negativo. Já as ligações covalentes, que foi a nossa aula de hoje, ela pode ser polar ou pode ser o quê? Apolar. Vai ser polar se os átomos forem o quê? Diferentes. E vai ser apolar se os átomos forem iguais. Como assim? Bora classificar aqui rapidinho, tá? Gente, aqui, H2. Se tu tem 2 hidrogênios, eles são iguais. Então, a ligação, eu não tô falando de molécula, eu tô falando de ligação. A ligação, ela é covalente o quê? Apolar, tá? Cloro 2. Se são 2 cloros iguais, a ligação é covalente o quê? Apolar. O2. São 2 elementos químicos iguais, então também vai ser o quê aqui? Apolar. Nitrogênio são iguais, então covalente apolar. Agora olha aqui, o hidrogênio é diferente do cloro, tá? Se eles são diferentes, a ligação é covalente o que aqui? Polar. CO2, carbono é diferente de oxigênio, então a ligação é covalente o que aqui?
polar. Então, gente, em termos de ligação, polaridade de ligação, basta você olhar se os átomos são iguais para serem apolar e se os átomos são diferentes para a ligação covalente ser o quê, gente? Polar, beleza? Espero que tenham gostado. Comentem, curtam. Até a próxima.